tudo bom. A gente vai falar sobre essa investigação que movimenta o estado do Piauí, a repercussão tamanha que gerou esse caso e também os resultados que podem vir pela frente. O laudo, a partir dos exames que vocês receberam, Antônio, da Paraíba, fica pronto hoje? Não. Na verdade, ainda existe uma parte da reconstituição que não foi feita, que é por causa de alguns movimentos que não puderam ser reproduzidos naquela altura, pelo risco de queda da moça que fazia o personagem. Então, por exemplo, no dia da reconstituição ficou faltando justamente a cena da queda, que seria utilizado um boneco. Essa cena ainda vai ser feita? Vai ser feita com boneco e vai ser feita também com a mureta no chão, com a mesma altura, a reprodução de movimentos, né? Você reproduz a pessoa pulando, a pessoa sendo jogada por dois, por um, para a gente tentar ver a correspondência das lesões do corpo com aquelas posições também, para ver se eram compatíveis, né? E como seriam as possibilidades de que ela pudesse ter chegado até lá embaixo. Além disso, a cronometragem da entrada até lá em cima, porque naquele dia se parou várias vezes para se testar situações. Dessa vez não, vai direto, cronometra para ver quanto tempo chegaria. Por que isso é decisivo? Para saber quanto tempo ela ficou ali dentro da obra antes de cair e de morrer? Se sabe alguns horários, né? Pelas câmeras que foram esmiuçadas pela polícia. Você tem uma ideia do tempo que ela levou até chegar à porta, até também pela questão do vigia da frente, que também viu algumas coisas. Então, com base nisso, você sabe o horário que o celular parou de funcionar. E aí se cronometra para ver se bate até aquele horário, porque o celular foi quebrado na queda. Então, assim, o horário que ele parou de funcionar é importante. O celular da Fernanda, foram colhidas impressões digitais do celular? Foi colhido impressões digitais do celular, do carro, daqueles materiais daqueles locais. Em alguns locais seria um pouco complicado, porque é uma obra, tem impressão digital demais, né? Tem muita. Mas a perícia criminal pegou tudo isso, fez um trabalho fantástico. O professor José Luiz, posso dizer para você que fez um trabalho realmente exuberante. O senhor poderia adiantar para a gente se essas digitais identificadas no celular da Fernanda são dela ou são de outra pessoa? Não, essa parte mais do professor José Luiz, que ele ainda vai entregar o laudo dele, é mais da perícia criminal. Durante a simulação que foi feita, a reprodução simulada que foi feita na última quinta-feira, a promotoria chegou a pedir que fosse feita a simulação de pessoas jogando a Fernanda. Não estava nos planos da polícia fazer essa reprodução? Vocês iam fazer apenas a reprodução do suicídio? Não. Ele pediu, mas a gente já iria fazer. Já iria fazer? Ia fazer com 2, com 1, porque na verdade a gente estava testando ali só as posições e sozinho, né? Agora, isso ainda vai ser reproduzido no chão e a gente vai ter a oportunidade de testar várias hipóteses. Mas ia ser feito assim. Mas por que, por exemplo, ela teria sido encontrada a uma distância maior do prédio? Quer dizer, se fosse um suicídio, a distância provavelmente, segundo o que já se especula, seria menor. E aí poderia ter sido lançada a uma distância maior do prédio. É o contrário. Nós temos 3 situações de precipitações de edifícios, né? A primeira é você cair rente, muito próximo ao prédio, que é a questão da queda acidental. Essa, obviamente, desde o início a gente não contou com ela, porque a distância não dava para ter caído e pronto. A segunda é justamente quando se empurra, né? Empurra o jogo. Obviamente que a força que eu empurro alguém para ela cair não é igual àquela força que eu uso eu mesmo pulando. Eu vou pular mais longe. Até porque quando você me empurra, eu resisto, eu me agarro, eu tento não ir. Então eu caio no meio entre essas duas. E quando eu pulo, eu vou mais longe. O que acontece é que pela parábola, foi calculado pelos peritos físicos do Instituto de Criminalística, a parábola ficou na zona de sombra, ficou numa região que poderia ser pulo ou jogada. Por isso a dúvida ainda. A dúvida nesse ponto. Esses exames que foram feitos na Paraíba, eles servem para tirar que tipo de dúvida dos peritos do Piauí? Muitas dúvidas. A primeira, porque a gente sabe que quando se tenta pegar alguém e sequestrar alguma coisa, se pode de repente dar algumas drogas, né, que podem embotar a consciência, deixar torporosa e fazer com que fique mais fácil a manipulação. E essas drogas não existiam no corpo dela, drogas ilícitas ou lícitas. Inclusive também pela questão do perfil, né? Quando eu tenho que pensar num suicídio, e aqui eu não estou dizendo que é isto, eu tenho que contar como perito com todas as possibilidades, eu tenho que esgotá-las.
O perfil psicológico é importante, o perfil anterior. Então, se você tomava um antidepressivo, é um dado importante. E isso também foi descartado pelo toxicológico. A questão o nível de álcool, né? Se havia condições de caminhar por aquela escada ou não, de caminhar por aquele terreno. E qual foi o resultado? Ela estava, por exemplo, bêbada a ponto de não saber o que estava fazendo? Não, ela estava com... Pelo nível de álcool encontrado no sangue dela? Ela estava com 1,17. O nível legal, o limite que se tolera pelo Código Nacional de Trânsito é 0,6. Ela estava com 1,17, que é quase o limite, o dobro disso. Mas isso é quase o dobro do limite legal. Então, essa resistência é diferente para cada pessoa. Eu considero a embriaguez do sono a partir de 2, certo? E mesmo esse 1,17, ele tem uma variação para mais ou para menos, porque há uma difusão de álcool do estômago para o coração após a morte. Concorda? Então, assim, essa difusão pode aumentar um pouco o nível de álcool em relação ao que seria o real antes da morte. Então, assim, pode ser um pouquinho menor, o que seria o real no momento. Conversando com as amigas que estavam lá, me foi informado que ela tinha bebido em torno de 5 cervejas, talvez umas 2 doses de uísque. Eu perguntei se era comum ela beber isso, que já tinha bebido muito mais, e que saía bem normalmente, saiu caminhando bem naquele dia, dirigiu normalmente, porque é o que as câmeras mostram, estacionou muito bem. Então, assim, por esse nível de álcool, o que é científico, e pelo perfil que me foi passado pelas colegas, teria condições de caminhar. Os exames de DNA feitos nas unhas deram todos negativos para o DNA de um perfil diferente do da Fernanda? Sim, que foi nas unhas, nas mãos, tinha sangue nas mãos, na coxa, né? Foi saliva também, e alguns pelos que eu mandei, cabelos, né, até para ver se alguém não puxou alguma coisa. E aí é importante que se diga que alguma coisa ficou muito prejudicada por conta de quem encontrou o corpo. Foram operários, pessoas que geralmente não têm tanta instrução, e é comum que você olhe, ande pelo local. Esse para perícia criminal foi ruim, a questão de pegada uma em cima da outra. A gente encontrou manchas de sangue afastadas do cadáver em posição que não ficaria, com rastros em cima. Você acha que foi mexido o cadáver? Não mexido. O que aconteceu é que se cobriu com papelão, por exemplo. Isso é uma coisa objetiva, está nas todas as fotos. No meu caso, particularmente, que cuido do corpo e das vestes, foi péssimo. Eu encontrei sangue na coxa dela, quando só tinha sangrado na cabeça. Como é que esse sangue foi para lá? Tira o papelão. Olha, bota de novo, tira o papelão. Isso aconteceu pelo menos de 3 a 4 vezes. A Fernanda apresentava escoriações que podem ter sido provocadas não pela queda, mas pelo deslocamento dela nas escadas? Tinha muitas escoriações do lado direito, que se estendiam do ombro até o punho direito. Tinha escoriações na coxa, tornozelo direito, esquerdo, e tinha 3 escoriações saltadas, uma com espaço disso aqui mais ou menos da outra, do tronco direito, e a gente chegou à conclusão, no edifício só tem um local que poderia causar isso, que é a borda cortante das escadas. Então, seguramente ela caiu naquela escada, lado direito. E a gente testou com a do B, uma posição de arrastamento, puxando, como ficariam essas lesões, e uma posição de queda. Muito bem. Quando é que vocês finalizam essa reconstituição, Antônio? Eu acredito que neste final de semana. É o professor José Luiz que vai marcar, né? Vai ser no mesmo dia, horário da outra? Tem que ser. Tem que ser no mesmo dia, horário da outra. Até para saber a questão de visibilidade. Porque quando eu vou testar se alguém entra, o tempo que ele chegou até lá em cima, obviamente que esse tempo, se eu estou com o dia claro, ele pode ser diferente de um horário mais escuro. E isso vai servir também para que a polícia que está investigando o caso tenha noção da situação também das pessoas que estavam na cena do crime, dos vigilantes, né, do vigia, do policial, do servente de pedreiro que estava na obra, do segurança da Serviçam que também estava na obra no local em que no momento em que a Fernanda caiu do prédio lá da Procuradoria-Geral. Antônio Nunes, muito obrigado pela entrevista, pela presença aqui no Notícia da Manhã. Por nada, foi um prazer. Um bom trabalho para vocês. A gente fica na torcida aqui para que esse caso seja elucidado o mais rápido possível. Obrigado.